Oi, eu sou a Cláudia Carrilho e esse é o Cláudia Pode Mais. Hoje vamos conversar com duas professoras incríveis do município. A professora Sandra, que leciona na Escola da Rasa, e com a professora Beth, que por tantos anos lecionou aqui na cidade, hoje aposentada. Mas vamos bater um papo muito gostoso sobre educação. Fica ligadinho, não sai daí. Estou aqui com a Beth, minha querida Beth, professora, e com a professora Sandra. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Beth, são muitos anos, né, Beth? São muitos anos. Gente, a Beth deu aula para o Joãozinho, meu filho, para a Yasmin, minha filha, e para o Marcos Vinícius, meu filho, e para os filhos de muita gente. Eu não trabalhava em sala de aula, né? Eu era diretora adjunta. Mas eu aprendi muito mais e ensinei muito mais enquanto educadora fora da sala de aula. Porque em sala de aula eu ficava muito preocupada com o conteúdo, dar conta daquilo tudo. Enquanto diretora, né, orientando por fora na coordenação, eu tive mais oportunidade de conversar com eles, orientá-los com mais tranquilidade. É um verdadeiro ensinamento, só que fora de sala de aula, entendeu? E como você é amada por eles, Beth? Engraçado. Coisa boa. Não esperava esse retorno, né? Tão bom isso. Talvez pela maneira como eu encaro a minha profissão, que eu gosto muito. Com amor. Sempre quis ser professora. Desde pequenininha, né, era minha vontade de ser professora. E eu comecei cedo, comecei com 17 anos, em Campos. Novinha? No Colégio Batista Fluminense, e dei aula para vários meninos. Você se aposentou tem quanto tempo, Beth? Aqui, em Búzios, quando eu fiz 60 anos, eu encerrei. Aí, para cuidar do meu marido, das netas que viriam, né? Então, com 60 anos eu encerrei. Agora eu estou com 72. Agora você cuida das netinhas, do netinho. Continua o mesmo trabalho. Até ontem eu encontrei com a Marta, mãe da Naná e do Fabiano, que estudaram até com seu filho, com o Joãozinho. Ela me viu assim no posto. Oi, Beth, quando eu tenho lá, onde é que você anda? Depois que o papo faleceu, eu estou tão sozinha. Eu digo, você não sabe da maior. Eu comecei tudo outra vez. Como? Minhas netas foram para o Santa Rosa. Estou indo lá nas reuniões, fazendo tudo da mesma forma que eu fazia naquela época. É verdade, você ama. Uma eterna renovação. A vida é isso. Eu acho que o médico, o professor, ele é o tempo todo médico, o tempo todo professor. É verdade. O tempo todo orientador. Você não foge desse ciclo. Não foge. Não tem como fugir. E você, Sandra, onde você leciona? Eu trabalho na escola quilombola Eva Maria, ali na Rasa, na Vila Verde. Tô lá, eu entrei, foi a minha primeira escola que eu vim trabalhar em Búzios. Eu cheguei aqui em 2016, na região dos Lagos. Em 2017 eu passei no processo seletivo e vim trabalhar. Até então eu nunca tinha trabalhado em escola pública. Eu trabalhei muitos anos em escola particular, no Rio de Janeiro. Então era uma rotina completamente diferente da escola pública. E eu passei no processo seletivo e fui chamada. E escolhi o Eva Maria para trabalhar na época, porque eu morava em Cabo Frio, em Unamar, e era mais próximo para mim. E eu gostei muito da escola, trabalhei lá 2 anos, e em 2019 eu fui trabalhar no Mudinho, ali na Rasa também, mas só que um pouquinho mais distante do Eva. Fiquei lá 5 anos no Mudinho, e esse ano eu voltei para o Eva de novo, porque eu senti muita falta de lá. O pessoal lá já me conhece há muitos anos, então é uma rotina diferente. Lá, assim, como eu tenho conhecimento, conheço todo mundo, então eu assim, me sinto em casa, me sinto muito à vontade para fazer as doideiras, que eu sou meio louquinha, né? Eu gosto de fazer umas maluquices e a minha diretora me apoia, então... Maravilha. Gente, a Sandra é mãe da Aninha, que esteve aqui com a gente no programa, que é vice-presidente do Grêmio do Paulo Freire, Beth. Que maravilha. Olha, que maravilha. Eu acho que a filha puxou a mãe. Lecionar é o que eu gosto de fazer, desde criança. Quando eu era adolescente, eu tinha em casa um espaço que eu ensinava para as crianças da minha rua. Alfabetizei algumas crianças sem ter nenhuma noção de magistério, nada. Alfabetizei algumas crianças com 13, 14 anos.
Eu pegava as crianças lá na rua de 6, 7 anos e alfabetizava. Quer dizer, é uma coisa que já vem em mim desde criança. Na opinião de vocês, qual o maior desafio que o sistema educacional enfrenta hoje? Eu acho que é a desvalorização do profissional de educação. O profissional de educação hoje em dia está muito desvalorizado. Para você ver, eu sou uma professora contratada, trabalho na rede Búzios, trabalho tanto ou até mais do que um professor concursado. E o meu salário não chega nem a metade do salário do professor concursado. O salário nosso é bem mais baixo. Deveria ter um devia nível, ter né? um nível. Nivelamento nisso. Agora, Cláudia, tem uma coisa. Em alguns municípios tem. Então está na hora de vocês buscarem os direitos de vocês. Eu acho que ainda há um desafio maior, que a função primordial da formação do cidadão começa na escola e na família também. Isso está na lei, no artigo da diretriz de base. Verdade. Então, hoje em dia, a mãe, por causa do nosso sistema social, tem que ir para a rua, tem que trabalhar, o pai também. Então, essa função casa, escola, né? Casa, ficou defasado. Eu acho que ficou defasado. Então, empurraram tudo para cima da escola. Então, a mãe de antigamente, que ficava em casa, que podia dar maior orientação para os seus filhos, ajudava muito a gente. Porque eu sou bem mais velha que você, eu sou daquele tempo antigo. Eu já trabalhei em fazendas, onde eu tive que fazer a plantação de temperos para o macarrão que vinha do estado, para as crianças se alimentarem. Eu chamava as mães, coisas que hoje em dia todo mundo acha um absurdo. As meninas da minha época, minhas amigas, nós fazíamos com a maior naturalidade, a gente trabalhava em fazendas. Então, pegava a área da frente da escola, plantava tempero verde, e as mães com as crianças. Olha a aula que a gente dava para as crianças já, né, aprendendo a plantar. E aquele tempero ali, chegavam pacotes enormes de macarrão, que o Estado só fornecia macarrão. Como é que você fazia com aquele pacotão de macarrão de 60 quilos? Sem um tempero. Sem nada. E o fazendeiro era pão duro, não dava nada para ninguém. Que Deus o tenha. A gente tem uma horta na nossa escola também. Não dava nada. Então, você vê essa horta que vocês fazem agora, eu já fazia há 60 anos atrás, na frente da escola. Por que eu tinha que fazer? E papai comprava as panelas, as colheres, ele dizia assim: eu pago para essa menina trabalhar, eu pago ao Estado. Realmente, ele que comprava tudo. Eu ia de carro com a mamãe, porque era difícil acesso, mamãe me levava, me pegava, o motorista era a mamãe. E nessa ida para lá, essa volta, ela ia conversando comigo, me ensinando muitas coisas, que só eu acho que a mãe tem essa paciência, né? Então, faz falta, né? Faz falta. A presença da mãe ali. Da família, junto com a escola. Tem que haver esse feedback. Eu acho que isso é importantíssimo. E no final da minha carreira, enquanto eu dei aula o tempo todo para a 5ª e 8ª série, na Escola Municipal Soares Pereira, lá no Rio, e no Colégio Estadual Paulo de Fronten. Eu dava de 5ª a 8ª e dava ensino médio também. Eu fui professora de vários artistas. Eric Johnson foi meu aluno pequenininho no Soares Pereira. Muitas pessoas conhecidas hoje em dia passaram por mim. Então, mas nessa época era mais fácil, quando eu comecei. Era mais fácil. As mães passavam lição, participavam elas iam à mais. escola nas reuniões. Hoje em dia você chama os pais. Hoje em dia está muito difícil, os valores estão invertidos, né? Antigamente o filho aprontava, a professora chamava na escola, a mãe já vinha brigando com a criança. Agora é o contrário, a mãe vem na escola para brigar com a professora. Nossa, então uma inversão grande de valores. E falta, assim, vocês sentem falta, então, dessa participação dos pais... Da família. Né, no sistema educacional. A família e a escola juntas, né, é um benefício para o aluno, na realidade, porque a criança necessita do apoio da família para dar continuidade. A gente vê pelas crianças que têm um melhor desempenho. As crianças que têm o melhor desempenho são as que têm as famílias estruturadas. Onde os pais estão ali Participam, participando no dia a dia, ajudando na lição de casa, indo nas reuniões até na da formação escola. mesmo, conversar sobre os acontecimentos no recreio, em sala de aula, entendeu? Norteando, né?
a vida desses alunos. E hoje em dia, mas é o nosso E a sistema. tecnologia também, né? Veio para agora você vê, atrapalha um pouco. tecnologia. Você então faz o quê? Você deixa o seu filho em casa, o que ele vai fazer quando ele chega da escola? Ou o irmãozinho mais velho toma conta do mais novo. E o que uma criança vai fazer sem a mãe, sem o pai, às vezes nem empregada doméstica a mãe pode ter, porque não tem condições financeiras para pagar. Porque hoje em dia você vê o salário de uma empregada, mas aquelas... Todos os direitos. Vai a conta? R$4.000 que fica uma empregada doméstica. A maioria das famílias não tem como pagar. Não tem. Então fica por conta de quê? Da televisão, Do celular agora, né? Da internet, né? Que eu falo que é internet, aquilo é internet. Porque, para mim, a internet é uma faca afiada. Da mesma forma que pode, no momento, numa emergência, salvar uma vida, ela pode pega destruir. E mata. É verdade. É uma internet. É verdade. Então, cadê a mãe para policiar, para ver o quê? Quando eu vim morar aqui, a Magda tinha 5 anos. Então, já tinha computador, era uma luta para tirar os canais. Eu desligava. Sim, e existem aplicativos também que os pais colocam os limites. Olha, você não pode ver isso, você não pode eu nem acessar sei aquilo. Que existem. A maioria dos pais não tem esse conhecimento tecnológico. Olha aí que absurdo. deixa a mercê, as crianças ficam à mercê. Tem alguns que ficam até de madrugada no celular, às vezes chega na escola de manhã com sono, dormindo, por quê? Está com sono, fui dormir tarde porque estava no celular. Ou vendo. A própria criança fala. E você sabe que a luz daquela lâmpada, que eu sei que a minha filha é médica, e as filhinhas dela estão 3 anos, 7 horas, chega do colégio 5h30, brinca, toma banho, 7 horas janta, ela já começa a baixar a luz, o volume, a claridade na casa. 15 para as 8 já vão para o quarto, não tem música, não tem televisão, não tem nada, porque aquilo ali atrapalha o sono. Com certeza. E você sabe que o sono é importantíssimo para a nossa saúde. Para o aprendizado. Aquela palestra da doutora Rosa. O sono, o sol, não é isso? Ela falou. Exatamente. Então, o sono é importantíssimo para a criança. Agora, uma criança que fica vendo filmes, que não interessa, filme de 1h da manhã não interessa a criança, mas eles ficam. Exatamente. Mas aí cabe aos pais impor um limite. Verdade. Recolher o celular, não deixar o celular com a criança. Né? Tem que haver isso. Então, hoje, como você vê a característica dos seus alunos, Sandra, hoje? De um todo, né? Das crianças. Então, a maioria deles são bem agitados, né? Tem uma agitação, assim, fora do comum. Às vezes as crianças estão bem fazendo atividade, do nada começa aquela agitação, eles já se agitam naturalmente, porque já é o natural deles serem agitados. Porque não tem um momento, em casa eles não têm uma rotina. Né? Na escola a gente tenta colocar uma rotina na escola, mas é muito difícil, porque eles não vêm de casa já com uma rotina preparada. Então, a gente faz o que a gente consegue. E vocês se utilizam de que recursos para chamar essas crianças assim para o aprendizado? Bom, agora a gente recebeu na nossa escola algumas televisões, né, de essas Smart TV na nossa sala, então a gente consegue colocar vídeos ali para eles. Eu gosto muito de trabalhar o lúdico, trabalho muito jogos com eles, na matemática, na língua portuguesa, porque é o que dá mais assim disposição, vamos dizer assim, né? Que eles não querem mais ficar sentados só fazendo atividade. Na verdade, eles querem tela. Hoje você vê nossas crianças e nossos adolescentes com tempo em tela. Eles querem tela. É isso. Essa é a verdade. Né? E a brincadeira também ajuda, né? Um joguinho ou outro. Por exemplo, eu trabalho com matemática, então hoje eu estava dando multiplicação e eu fiz um Uno da tabuada. E eles ficaram doidos jogando, porque eles gostam de Uno. Toda criança. Então, ama. Da tabuada, como eu fiz bastante, deu para todos jogarem. Mas foi muito bom, eles gostaram. Imagino. Uma aula produtiva, entendeu? Quando a gente faz um jogo, uma coisa diferente, tem um retorno. Porque eles gostam de uma coisa, de um movimento, entendeu? A característica deles é essa hoje em dia. Eles não querem nada que seja estático, parado. Eles querem movimento. E aprendem a si mesmo, né? Esse movimento todo, eles assimilam. Qual é a diferença que você vê, Beth, do aluno da sua época para o aluno atual? A diferença é estúpida, né? Porque há 12 anos que eu
há mais de 12 anos que eu não estou em sala de aula, porque eu moro em Búzios há 30 anos. Eu me aposentei do estado e do município e vim morar aqui. Então, são 30 anos que eu não estou em sala de aula. Isso é uma... Eu leciono tem 24 anos. Olha aí, que diferença. Então, eu vejo a diferença dos meus alunos do início da minha carreira para hoje em dia. Cita uma. Então, antigamente, se eu chamasse a atenção do aluno, o aluno não me respondia em hipótese alguma. Agora, hoje, você fala alguma coisa com o aluno, já tem mil discussões com você. Eles falam, rebate e falam, e você fala e eles falam de novo. Não existe mais o respeito Não tem, ao professor, não a tem. referência. E nessa hora, o que fazer com esse aluno? Me diga. Então, Você não pode ficar... Eu lá na escola, eu sou conhecida como sargentão, né? Porque eu sou bem rígida. Então, eu chamo atenção e eu chego bem firme em cima. Então, assim, a gente tem que ser firme. Eu, pelo menos, penso assim. Tem. Porque criança tem que ter limite. Tem. Né? Criança sem limite é uma criança largada. Eu penso também dessa forma. Exatamente. Então, eu procuro dar limite para os meus alunos. Eles têm, por exemplo, você vai até aqui. Passou daqui, já está fora do padrão. Então, a gente começa a entrar com as punições. Entendeu? Ah, sim. Aí eles vão me respeitando. Aí a minha filha até fala para mim, eu não sei como é que essas crianças gostam de você é muito ruim. Eu falo, mas é porque a criança gosta de ter um limite, né? Eles sabem que eu faço isso para o bem deles, porque eu os amo. Quero até mandar um beijinho para a turma 400 e para a turma 402, tá bom? Eu amo vocês. Eles sabem que eu faço isso porque eu os amo, eu quero o bem deles. Exatamente. E eu falo para eles assim, meu desejo é que ninguém fique reprovado, que todos passem de ano. Então, se eu estou aqui chamando a atenção, faz o dever, copia, olha para frente, para de fazer isso. É porque eu quero que vocês aprendam o que eu estou passando aqui, né? Para lá na frente vocês vão me agradecer. Eu falo isso para eles. Lá na frente, vocês vão lembrar daquela professora chata lá do 4º ano. Vão falar, poxa, a professora Sandra estava certa. Exatamente. Que recado você falaria para os pais, de uma maneira geral? Os pais que hoje estão nessa vida, nesse corre-corre que a gente fica de trabalhar, aquela loucura de levar, né, o sustento para casa. A gente sabe que não é fácil, tanto a mulher quanto o homem, hoje em dia são provedores. Mas o que você falaria para esse pai, para essa mãe, desse aluno que hoje não respeita um professor, desse aluno que hoje não tem limites? O que você falaria para esses pais? Então, eu penso que um aluno, quando age desse jeito, é que ele está querendo atenção. E ele não tem em casa. Eu penso assim. Eu acho que os pais que não têm muito tempo, deveriam achar um tempo, pelo menos para fazer alguma coisa com os filhos, pelo menos no final de semana, sair em família, né? Dar uma atenção. Quando chega do trabalho, procurar olhar o caderno do filho. O que você fez hoje? Aprendeu o quê? Como é que foi a escola? É muito importante essa participação. O aluno saber que o pai e a mãe eles estão interessados no que ele está fazendo. Exatamente. É a qualidade do tempo que você tem com seu filho. É, a qualidade. Agora, Cláudia, a minha área é língua portuguesa, enquanto eu dava aula em sala de... E ela matemática. É, bem diferente. Então, eu nunca usei os textos. Então, eu era até chamada a atenção pela equipe pedagógica, porque os pais diziam, ela não usa o livro que eu estava... Eu fazia assim, eu procurava textos pertinentes ao que estava acontecendo em sala de aula. Sempre trabalhei textos que eles ficavam, como é que ela sabe disso? De acordo com a realidade, né? É completamente diferente. Para mim foi muito mais fácil, acho que para ela. Porque eu fazia bate-papo. Mesa, as cadeiras assim em volta. Eu nunca, a aula tradicional, cadeira, eu sempre quebrava. Eu fazia uma roda. Era a minha forma de movimentar. Interagir com os E alunos. nesses assuntos, saíam assuntos que você nem pode imaginar, até de dentro de casa. E nós resolvimos ali. Então, para mim, foi fácil lidar, sabe? Embora eu trabalhei com crianças do Morro do Borel, do Morro do Andaraí. Eram crianças levadíssimas, você nem imagina. Mas o que eu sentia neles? Falta de carinho, falta de amor, falta de atenção. Então, nas minhas aulas, eles sabiam que eles iam ser escutados. Iam ser acolhidos. Nós íamos conversar e depois o sujeito, o predicado, o artigo definido, indefinido, ia no bolo, entendeu? Porque muitos chegavam para mim,
tia, eu preciso terminar a 8ª série para empacotar na Casa das Sendas. Era nesse nível. Tinha que ter o pelo menos Eu preciso de quinta o oitava ginásio, para né, antigamente. empacotar nas Casas das Sendas para ajudar meu pai e minha mãe. Você acha que eu ia fixar em sujeito predicado? Não. Essa criança Exatamente. está precisando de uma outra coisa. Eu tenho que ver ali a realidade da sala de aula. E eu sempre trabalhei assim. E graças a Deus eu me dei muito bem nessa época. Mas é isso, eles precisam de amor, de carinho, de atenção. Todo mundo precisa Todo disso, mundo. né, Cláudia? Todos Não é só nós. criança. Verdade. Todos Todos nós. nós. Porque é inegável a função da escola de transmitir conhecimentos, mas também preparar esse indivíduo para ser um indivíduo consciente, entendeu? Preocupado com as próximas gerações, preocupado com o meio ambiente. Isso é muito importante numa sala de aula. Esse negócio de só conteúdo, às vezes não funciona. Você pode juntar com o conteúdo a necessidade daquele momento. E na minha área, para mim foi mais fácil, entendeu? Na minha área eu consegui fazer isso e fui muito feliz. Isso é importante. Fui muito... Na opinião de vocês, qual é o abismo que existe entre a escola pública e a escola particular? Como que vocês enxergam isso? Olha, o único... Qualidade em Para si. mim, a única diferença são os recursos que eles têm, muito mais do que nós, né? Porque nós temos profissionais muito bem capacitados também na escola pública, Isso. que dão baile de aula, principalmente na escola que eu trabalho. A equipe lá é de milhões, como diz a minha Que diretora. bacana. Eles lá, eu tenho colegas lá muito bons mesmo. Quem é a diretora lá? É a Rosemary Rios. Ah, legal. Está fazendo um trabalho maravilhoso lá. E a escola está crescendo, só crescendo. É assim, eu tenho colegas muito capacitados, eu acho que não perde nada para uma escola particular. Só os recursos, né? Espaço físico que eles têm os recursos maiores, né? No caso, infraestrutura. No caso, o teatro ajuda, né? Isso. Tudo ajuda, né? Mas... Essas aulas, né? Extracurriculares, poxa, isso aí é um... Agora a gente está com um projeto aí, a prefeitura de escola integral, né? Muito bacana, eu fiquei sabendo desse projeto, tem uns 15 dias, eu fiquei muito, assim, entusiasmada, porque é uma coisa legal para as crianças, fazer uma atividade extracurricular. Muito importante, porque aí a criança não fica com aquele tempo vago. Verdade. É esse tempo ocioso que prejudica muito. E na maioria das vezes elas ficam sozinhas em casa, porque os pais trabalham. Na minha opinião, toda escola devia ser de horário integral. Porque a criança ia estar ali já envolvida em várias coisas diferentes e não ia pensar em outras coisas, não ia ficar em internet, não ia ficar em celular, não ia Tendo pensar alguém preparado em para fazer outras conduzir. coisas, né? Quem tinha um projeto assim há muitos anos atrás era o Brizola, não era? Darcy Ribeiro, os Darcy Brizolões. Ribeiro, Os sim. Brizolões. Brizolões. Né? E naquela época funcionava, Beth? Funcionava, sabe? Mas a coisa não foi adiante, não. Uma Por falta pena. de estrutura, Isso de é uma conscientização. pena. Porque quanta coisa poderia ter acontecido de uma Poderia, maneira diferente poderia. para a nossa sociedade. Eu me lembro que quando começou o primeiro Brizolão na Tijuca, as mães na frente da escola. O ideal era que existisse um projeto de ensino mesmo, Isso. né, dedicado, que não parasse, que continuasse Aí esse daria projeto certo. Darcy. Aí daria Porque certo. o projeto em si era bom. Maravilhoso, mas não deu certo. Eu, em 2019, trabalhava com uma turma de 4º ano aqui em Búzios, não, uma de 3º ano aqui em Búzios e uma de 4º ano em Cabo Frio. Eu levava tudo daqui de 3º ano para lá, para o 4º. Olha que interessante. Tudo que eu dava aqui no 3º ano, eu dava lá no 4º. Mas você acha que isso se deve à família, ao apoio que eles têm da família ou ao sistema educacional municipal? Eu creio que o sistema. Eu creio que é o sistema. O sistema aqui é bem diferente de Cabo Frio. Somos menores, mais dedicados talvez. Eu também não sei. Temos professores incríveis aqui. Temos. Mas alguns dão aula em Cabo Frio, como você falou. Sim. Também. Talvez seja uma falta de uma estrutura municipal, essa infraestrutura que vocês precisam. De pessoal também, né? Cabo Frio às vezes falta pessoal. Quando eu Pode trabalhei ser. lá, a gente não tinha supervisão. Você estudou deu aula em Unamar? Em Unamar e lá no Minha Casa Minha Vida, em frente, lá no José Francisco.
A gente precisa que os gestores públicos invistam maciçamente na educação. Porque quanta coisa, se a gente for olhar lá atrás, quando você começou a lecionar, né, se os gestores públicos pensassem, seriamente na educação, como ela é importante, como ela é a base de uma sociedade. É inegável. Quantas coisas boas teriam acontecido no nosso país. O nosso secretário aí, o Rodrigo Ramalho, está fazendo um trabalho incrível com a nossa educação. Deu um crescimento. Do ano passado para cá, deu um salto. Melhorou muito. Ai, que bom. Né? Melhorou para a gente lá material, que a gente não tinha nada. Agora a gente já tem folha, essas coisas. A gente era muito precário, agora a gente tem. E está no céu agora. Eu peguei essa transição, né? Do giz, do mimeógrafo, peguei essa transição, que eu usei tudo isso também. Eu fazia as unhas, ficava tudo azul. Ficava roxo, né, a mão? Porque eu tive que comprar um mimeógrafo, porque eu fabricava meus textos. Eu tirava dos jornais. Era assim. Eu rodava em casa. Não tinha computador? Não tinha coordenação para rodar nada. Então, como eu digitava, batia a máquina... Datilografava e rodava. Eu tinha um papel que tinha. Gente, eu lembro daquele cheirinho. Eu tinha também datilografava. Eu datilografava. Não era? Eu tinha hoje máquina, em dia, tinha Cláudia, como está tudo fácil, Cláudia. Olha que facilidade que todo mundo tem. Gente, eu me lembro da minha época como era difícil. Esse negócio de durex, fartura de papel colorido. Nem nas escolas particulares tinha isso. Isso começou depois que as escolas começaram a cobrar taxa de material, que é uma fortuna. É verdade. É com o seu dinheiro que eles têm papelzinho, que eles têm tudo aquilo ali. Sim, e são taxas altíssimas. E hoje em dia, para ser professor, né, é um sacerdócio. A gente faz por amor. Mas eu acho que o que desmotiva muito hoje a formação de novos professores é essa questão do desrespeito. Também. Eu acho que é muito triste você ir para uma sala de aula e ser desrespeitado, né, por um aluno. Você está ali se dedicando, está ali para ensinar e você passar por um desrespeito. Se sente muito desvalorizada. Você se sente muito desvalorizada. É a falta de motivação financeira também, porque eu acho que os professores são muito mal remunerados. De uma maneira geral. Isso então, daí. assim, é complicado você hoje, eu quero ser professor. Diferente, antigamente era mais fácil. A gente fazia o normal, já ia para a sala de aula. Né? Era o normal de todos os alunos, de mulheres, era mulheres. Pedagogia. Para o Instituto de Educação. Era um bando de anormais. Você sabe como é que era o nome do curso de pedagogia lá em Campos? Espera marido. Todo mundo que fazia lá, ia para pedagogia, vou para o curso Espera marido. Era interessantíssimo, porque nós tínhamos essa formação, né? Se formar, trabalhar, casar, ter filho, não era assim? Uma sequência. E as pessoas cobravam da gente, né? Quando vai dar certo? Não, o meu sonho era ficar casada até ficar velhinho, igual meus pais. Meu pai que está com 88 anos. Coisa linda. Casado até hoje com a minha mãe. Olha que lindo. Meus avós, né? Então, assim, era um sonho da gente naquela época. Ficar casada a vida toda. E havia também, acho que um certo preconceito, discriminação. As mulheres... Vamos para lá. Né? Havia um preconceito. Agora a gente tem muitos homens também no magistério. Fala para mim uma conquista sua como professora. Olha, o que me deixa mais feliz, eu fiz aniversário mês passado e os meus alunos fizeram festa para mim. Né? Eu tive uma festa de manhã e uma festa à tarde, que eu dou aula nos 2 turnos. E eles fizeram um vídeo. Olha, o sargentão é querido, hein? Tá vendo? Eles fizeram um vídeo para mim, a Turma 400 fez um vídeo e mandaram para mim. Eles queriam passar na televisão lá na sala, mas na hora não conseguiram passar. Mas mandaram para mim o vídeo, eu até postei no meu Instagram, no meu Facebook. Assim, foi uma coisa para mim, um reconhecimento assim, incrível, porque nunca nenhum aluno fez isso. Que bacana. Né? E eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Mais do que presente que eles me deram foi o reconhecimento deles saberem que eu gosto deles, que eu os amo e que eu quero o melhor para eles. Então, eles falando, cada um falou um pouquinho no vídeo. Essa muito demonstração lindo, de carinho faz um bem. Muito. Essa é a minha maior conquista, né? Ver as crianças aprendendo, desenvolvendo, crescendo e partindo para o mundo. É isso aí que
A minha conquista maior é essa. E você, Beth, qual a sua maior Bem, conquista como professora? Como professora, que eu tenho assim, três como fases, né? como coordenadora. Com tudo isso. Como essa pessoa, esse profissional da educação? É esse feedback. É esse feedback dos alunos. Alunos meus de campus, porque eu tenho um grupo de amigos, que apesar de estar 30 anos, eu estou há 40 anos fora de campo. Me casei com 21 anos. Saí de campus com 21 anos, deixei minha clientela toda lá, né? Então, eu tenho dois grupos de amigas, que nós completamos Jubileu de Ouro. Nós fizemos 50 anos de amizade. Nossa, legal. Jubileu de Ouro. É um grupo. E o outro é Amigas para Sempre, da escola, da faculdade. Então, esses alunos que passaram por mim, você acredita que através dessas minhas amigas mandam recadinhos para mim? Como é que você está? Quer saber? Que acompanha pelo Facebook, manda recadinho. Isso é maravilhoso. E aqui... Esse reconhecimento, esse carinho. E aqui em Búzios, todos, quando me vêm, né? Tia Beth, me abraça e me beija. É um carinho. Eu não sei o que eu fiz de tão bom, porque todos eles não estão... esse daí não. Todos eles me abraçam, me beijam, querem saber, pergunta pela minha filha, pergunta pelas netas. Parece que eles querem saber da minha vida toda, continuidade, como é que eu continuo a viver, né? Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Então, manda um recadinho aí para as crianças de hoje que estão na sala de aula da Sandra. Recadinho. Meus amores, o professor tem uma função importantíssima na vida da gente. Vocês agora talvez não entendam isso, mas quando estiverem mais velhos vão entender. Então valorizem o seu professor. Quando tiver um problema, chame o professor, que ele estará sempre ao seu lado para te orientar. Não fica com medo do professor. O professor é o melhor amigo que você tem fora de casa. Tem a mamãe, papai e tem o professor. O professor está ali para te amparar. Não é só para transmitir conhecimento, não. Pelo que eu estou vendo da Sandra, o sargentão aqui, é uma coisa maravilhosa na vida de... Eu converso muito com eles. Olha, eu estou vendo isso bem claro, né? A gente conversa muito. E façam isso, valorizem o seu mestre. Tem até um filme, né? O Mestre com Carinho. Valorizem seu mestre. E vocês serão muito felizes. Ai. E você, Sandra? Um recadinho aí para os pais dos alunos. Então, o meu recado para os pais hoje é que eles deem mais tempo para os filhos, né? Eu sei que a vida é corrida de todos nós. Eu também criei minhas 4 filhas trabalhando. Eu trabalhava e carregava todo mundo atrás de mim, porque estudavam onde eu trabalhava. Então, eu tinha 24 horas com elas, certamente, né? Ficavam comigo no trabalho e em casa. Então, era o tempo todo. Eu procurava dar o máximo de atenção que eu podia para suprir aquela falta, aquele tempo que estavam longe de mim. Então, é isso que eu falo para os pais. Procurem dar o tempo que tiver disponível aos filhos, porque eles precisam demais desse tempo, dessa preocupação, dessa atenção. Eles necessitam. Gente, muito obrigada. Amei conversar com vocês. Nós que agradecemos. 2 professores incríveis. Amei demais, viu? Fala, Eu também Ninha. gostei muito. A turma 400 antes de ser dela era minha, tá? Porque eu dei aula pra eles primeiro. Olha, que Ela fez interessante. estágio na minha E dei turma. aula pra eles. no estágio. Sério? Eles Ela gostam fez mais- estágio, ela acha que a turma é dela Eles também. gostam mais de mim do que dela. A mãe chegou depois, viu? Pois é, tá vendo? Que bacana. Eu acho que a isso. Aninha tem vocação. Tá Que gritante legal. dela, a vocação. Verdade. Não, mas engraçado é que ela não queria fazer a formação. Aqui. Não, Quando eu fui fazer a matrícula e ela foi comigo, ela ficou lá chorando que ela não queria. Eu falei, você vai fazer formação. Olha, que interessante. Porque aqui na região que a gente mora, é a única forma de emprego que a gente tem. Ou é você da área da educação, ou você é da área da saúde. Outra coisa, não tem emprego, então você vai ser professora. E ela chorou. Ai. Falei, quem sabe que é o melhor para você sou eu. Aí agora pergunta a ela. E o sonho da Aninha é fazer uma escola, mas com formato social. Olha que legal. Que maravilha. Que maravilha. Que bacana isso. É. Muito obrigada, meninas. Eu que Amei agradeço. receber vocês, professora Beth, professora Sandra. Amei. Continuem assim, que vocês são incríveis. Estou aqui, se você Parabéns. precisar, tá bom?
Obrigada. Beijo grande.